Pepês lindas, sejam muito bem-vindas a mais um Pílula da Organização. Pepês, olha, essa nova temporada do Pílula da Organização está acontecendo aqui no YouTube de segunda a sexta, às 12h12, tá? Então eu falo que é o almoço com bate-pena. Almoço com bate-pena. E aqui eu estou recebendo algumas dúvidas, algumas perguntas de alunas queridas, né? Vocês que são minhas alunas, minhas PPs. Hoje eu estou com uma dúvida da Elsa, de São Bernardo do Campo. Ela me conta que ela tem dificuldade em elencar prioridades. Então, ela fala assim, Paty, eu tenho dificuldade de escolher aquilo que é uma tarefa prioritária no meu dia, então essa é a minha primeira dificuldade, né? E depois, ainda que eu entenda qual é a minha prioridade, eu tenho dificuldade em cumprir, em fazer acontecer, em ser consistente, tá? E aí, Pepes, o que é que eu trago para vocês? Quando a gente tem uma vida muito cheia, né, de tarefas, compromissos, eu sei que todas aqui têm, eu sei que a gente tem uma vida com muitos pratinhos, né? Você tem que dar conta de muitos pratinhos. O pratinho de mãe, de filha, de irmã, de sócia, de dona de casa, de empreendedora, de funcionária, de amiga. Quais para a nossa ação de elencar prioridades? A gente não tem muita clareza. Esse é o primeiro ponto. Depois, existe um segundo ponto que piora essa dificuldade da gente elencar prioridades, PPs, que é o seguinte, se você tem aquele perfil de ser muito boazinha, muito disponível, então você está sempre muito disponível para os outros, né? Qualquer coisa que pedem para você, você fala ok, você fala amém, e você tem uma dificuldade em falar não. Aqui eu trago 2 pontos para vocês que eu sempre gosto de trazer para as minhas alunas em mentoria. As pessoas de sucesso, PPs, e aqui uma pessoa de sucesso, é claro que a medida de sucesso é extremamente pessoal, individual, né? E a gente não está falando daquele sucesso da ostentação da internet, tá? Quando eu falo uma pessoa de sucesso, eu quero dizer uma casa, né, próspera, limpa, organizada, com processos. Então, ela sente que ela tem uma vida próspera. Vamos considerar essa pessoa como sendo o nosso modelo de sucesso, tá bom? E não a ostentação da internet. Então, pessoas de sucesso, PPs, elas têm 2 características em comum. 2 características em comum. A primeira característica é que ela exercitou muito o músculo do não. Você precisa exercitar o músculo do não. Então, lembra sempre que o teu sucesso, ele é diretamente proporcional à tua capacidade de falar não. Não para quê? Não para tudo aquilo que desvia você do teu caminho, do teu objetivo, das tuas metas, da tua prioridade, tá certo? Então, essa é a primeira característica de pessoas que têm sucesso, que têm prosperidade nas mais diversas áreas. Pessoas que aprenderam a equilibrar os próprios pratinhos, tá bom? A segunda característica, PPs, é que estas pessoas de sucesso, elas estão dispostas, anote aí, elas estão dispostas a fazer a coisa chata. Elas estão dispostas a fazer coisas chatas, no geral. Então, você pega uma pessoa que é uma super empreendedora, que deu muito certo, aí você fala, nossa, foi sorte. PPs, tenho certeza, né? Essa pessoa que deu muito certo, ela faz coisas chatas no negócio dela. Sabe aquela coisa que ninguém quer fazer? Que todo mundo empurra com a barriga, procrastina, e também na vida pessoal. Sabe aquela coisa que ninguém quer fazer? Né? Então, acordar cedo num dia frio para ir fazer uma caminhada. Ninguém quer fazer isso, né? Todo mundo quer ficar debaixo do edredom. Então, essa pessoa de sucesso, que eu quero que seja você, né? Eu quero que você, através do poder do pouquinho, se torne essa pessoa. Essa pessoa tem essas 2 características: uma facilidade em falar não e uma disponibilidade em fazer o que tem que ser feito, fazer a coisa chata. Lembrando, PPs, que disciplina para nós é fazer o que tem que ser feito, com ou sem vontade. Essa é a minha definição de disciplina. Disciplina é fazer o que tem que ser feito, com ou sem vontade. Então, quando você pensa assim, né, quando a Elsa pergunta aqui,
eu não sei elencar prioridade. Inclusive, nessa semana, eu tive 2 alunas, uma ao vivo, inclusive, que estava com a mesma questão. Essa é uma questão recorrente. Não sei definir qual é a minha prioridade quando eu estou lá no meu depósito externo, e eu não sei também colocar em prática. Eu posso definir uma prioridade, mas eu não consigo executar. Por que que eu faço isso? Então, esse é o ponto para você pensar. Primeiro, pensa nessas 2 características. Depois, a gente vai para a prioridade em si. Quando a gente pensa, Pepe, assim, o que é prioridade? Eu tenho tanta coisa para fazer. Então, a primeira da lista tem que ser você. Quando eu falo você, é bem específico, tá, Pepe? É assim, é a gente entender que você tem 3 níveis de energia para você organizar. Você tem o seu nível de energia física. Como é que eu organizo os meus níveis de energia física? Como é que eu aumento o meu nível de energia física? Basicamente, cuidando do teu sono, cuidando da tua alimentação e cuidando do teu movimento, da tua atividade física. Bom, vamos lá. Quando a gente fala em sono, alimentação e movimento, então, essa é a prioridade da tua agenda. Inclusive, quando você for começar a montar a tua agenda, você comece por isso. Eu, Paty, quando eu monto o meu planner semanal, por onde eu começo? Por qual bloco? Pelo bloco do sono. Então, eu já defino, eu vou dormir nesse horário e eu vou acordar nesse horário. E esse bloco do sono, ele é inegociável. Por quê, Pepês? Porque o nosso dia, ele não começa quando a gente acorda, ele começa no dia anterior. Então, se você é aquela pessoa que fica até tarde, você fica, sabe, igual aquela criança que fica brigando com o sono? Sabe? Então, assim, o teu corpo, ele vai dando sinais de sono. Às vezes chega 6 da tarde, você já tá bocejando, mas aí você vai para a luz aqui azul, você vai para essa bênção aqui, né? Você vai para o celular, você vai para a televisão, você vai para um assunto preocupante. Então, eu sempre trago para vocês, à noite, Pepês, não é hora da gente ter DR, não é hora de falar assunto preocupante, não é hora de se preocupar com boleto. Por quê? Né? Porque a sua energia cognitiva, ela já está baixa. Quando a sua energia cognitiva está baixa, e esse é o certo pela sua fisiologia é a sua cognição, a sua energia física baixarem. Mas aí os seus problemas ficam imensos à noite. Quem já reparou que o problema parece maior à noite? Falem aqui para mim, digita aqui. Quem já reparou? Não é que o problema é maior à noite. Presta atenção, é você que tem menos cognição à noite. Então, à noite, está todo mundo da tua casa, você, teu marido, teus filhos, todo mundo tá com energia baixa já. Esse é o certo, porque você tem o seu cortisol, você tem as suas mitocôndrias, você tem os seus hormônios, tudo no teu corpo é divinamente programado para você descansar no final de um dia. Não é para você querer lutar contra esse problema. Então, deixa o problema aqui, né? Dorme e quando você acordar, teu nível de energia vai estar aqui, ó, na altura do problema. Você vai poder resolver esse problema de frente. Então, você começa já na tua agenda a fazer essa gestão de energia. Isso já é uma prioridade. Então, o sono tem que ser prioritário na tua agenda. Se você não dorme bem, nada acontece. Hoje eu tive uma reunião bem cedinho com o meu time, 6h30 eu estava na frente do computador e eu não dormi bem hoje. Eu não dormi bem. Eu tive um pesadelo, eu estava preocupada com as minhas cachorrinhas, com a Leide e com a Lola, mais especialmente com a Leide, e aí eu tive um pesadelo, sabe? No pesadelo a Leide era um bebê, e eu não conseguia salvar ela dentro do quarto, e aí tive esse pesadelo 1 da manhã, não conseguia mais dormir, fiquei preocupada com as minhas bebês, né? E aí o que acontece, Pepês? Quando eu não durmo bem, o que é que eu faço? Vou explicar para vocês. Eu revejo a minha agenda e eu faço ajustes. Então, geralmente, eu aumento um pouquinho o meu bloco da refeição, o meu bloco de almoço, sempre eu faço um descansinho de 20 minutos. Se eu não dormir bem, e hoje eu tenho essa possibilidade, né, eu estico um pouco, eu faço um descansinho de 40 minutos, de 1 hora, para que eu renda bem no meu bloco de trabalho à noite. Então, você percebeu que a tua agenda é flexível e você tem que saber ter esse olhar para aquilo que é prioridade. Então, o que é prioridade? O sono. Se eu não dormir bem, eu tenho que compensar, eu tenho que fazer ajustes para manter o meu sono, o meu descanso, o meu nível de energia como prioridade. Aí, a gente vai para a alimentação. A alimentação é a mesma coisa, né? Eu escolho o que é que eu coloco da boca para dentro.
Então, eu só vou comer quando eu tiver fome fisiológica, eu vou comer fazendo mastigação consciente, né? Mastigação consciente, jogando o alimento para um lado, para o outro, para frente, para trás, soltando ar pelo nariz, prestando atenção no que eu estou comendo. O bloco, Pepês, na tua agenda, o bloco de alimentação, ele não deve ser um momento de ansiedade. Pelo contrário, ele deve ser um bloco de meditação ativa. Então, se você come, né, afobada, olhando para a televisão, conversando, competição vocal, né, num lugar barulhento, isso vai deixando você ansiosa. Ao passo que se você tomar uma decisão, anota essa palavra, decisão, decisão. Eu decido, né, fazer as minhas refeições com presença. Então eu vou respirar, eu vou manter o garfo no prato, eu não vou deixar o garfo aqui, né, esperando, porque quando eu estou mastigando e já fico com o garfo aqui, eu estou dando uma mensagem para o meu cérebro. Qual é essa mensagem, Pepês? Vai logo, anda logo, eu tô apressado, tô ansiosa. Então, você que come sem mastigar a comida, né? Você que não escolhe bem os seus alimentos, tá comendo um monte de porcaria inflamatória, o que acontece com você? Depois que você almoça, você tem aquela sensação de que você tá com menos energia. Você tá acabada, você fala assim, ai, tudo que eu queria era uma cama, uma rede. Não é esse o objetivo. O objetivo, Pepês, é que sempre quando a gente faz uma atividade física, sempre quando a gente faz uma refeição, a gente suba o nosso nível de energia e não diminua. Então, a refeição tem que aumentar o teu nível de energia, tem que deixar você bem, em equilíbrio. Essa é uma prioridade da sua agenda. Você percebeu que até agora a gente não falou sobre outras tarefas e compromissos? Aí você vai, né, para o teu movimento. Então, quando você estiver pensando assim, eu não sei o que eu faço, eu acho que eu não vou fazer minha caminhada, porque eu tô com o banheiro que eu não limpei, eu tô com a pia cheia de louça, eu tenho que dar uma esticada no trabalho, então deixa a caminhada para depois. Você está fazendo uma decisão equivocada, você está tomando uma decisão equivocada. Por quê? Porque a sua saúde, ela está antes do teu trabalho, seja o teu trabalho remunerado ou seja o teu trabalho doméstico. Então, entre caminhar e esticar o seu bloco de trabalho, você vai caminhar. Mas, Paty, eu queria fazer mais 5 vendas. Não, você deixa de fazer as 5 vendas e você vai caminhar. Sabe por quê? Porque o dinheiro dessas 5 vendas não vai pagar a sua saúde. A sua saúde não está à venda. Percebe? Então, sempre aqui, Pepês, quando a gente fala em prioridade, a gente tem que se perguntar assim, qual é o custo de não fazer? Qual é o custo de parar agora o meu bloco de trabalho, que eu avisei que eu ia parar às 5 da tarde, mas eu tô com aquela tendência de ir até 6, 7, de ficar correndo atrás, né, de esticar. Não, Paty, eu sou workaholic. Ou, eu não consigo deixar a rotina doméstica para trás. Então, eu lavo toda a louça, aí vem um abençoado, toma um lanchinho, suja, eu tô lá lavando, tudo que tá sujo, eu tô indo limpando, tem roupa no chão, eu tô catando, eu tô sempre fazendo tarefas de ocupação. Tarefas domésticas, Pepês, são tarefas de ocupação, tarefas que não vão levar você para o próximo nível. Você não vai se autodesenvolver porque você está fazendo mais tarefa doméstica, percebe? Mas você vai se autodesenvolver fazendo as suas tarefas de realização, fazendo um curso, lendo, se autodesenvolvendo, fazendo atividade física, cuidando da sua alimentação. Essas são tarefas que, através do poder do pouquinho, através do empilhamento, vão te levar para um próximo nível. Lavar roupa, passar roupa, não vão te levar para um próximo nível. São tarefas necessárias, mas são tarefas de ocupação. Então, quando você começa a ter essa clareza, não, em primeiro lugar, meu sono, minha alimentação, minha atividade física. Em segundo lugar, as pessoas. Pessoas são mais importantes que o seu trabalho remunerado e a sua rotina doméstica. Pessoas. Então, se eu tiver que escolher entre estar com a minha família, com os meus filhos e terminar a rotina doméstica, eu deixo a louça suja e terei um bloco ali com os meus filhos. Sem sombra de dúvidas. Por quê? Porque você precisa ter essa clareza do que é prioritário. Agora, eu não vou fazer algo para ninguém, nem para o meu marido, nem para os meus filhos, nem para uma amiga, nem para ninguém, enquanto eu não tiver feito por mim. Paty, mas isso é egoísmo. Pepês, isso não é egoísmo. Pelo contrário, quando você se cuida,
né, você sempre estará mais saudável, com mais energia e mais disponível para o outro. Quando você cuida de você, quando você faz atividade física, quando você prioriza a atividade física na tua agenda, prioriza a tua alimentação na tua agenda e prioriza o teu sono na tua agenda, presta atenção no que acontece. Você se torna uma pessoa melhor. Melhor para quem? Para você, em primeiro lugar, e para os outros. Então, você melhora o seu humor, as pessoas vão gostar mais de conviver com você. Você passa a ser exemplo, porque o pior exemplo que você pode dar para as pessoas que você ama, para os seus filhos, né, é você ser boazinha, você ser o capacho da casa, você estar sempre disponível, você se anular, você deixar de fazer o que você ama por causa dos outros. Então, você está dando exemplo, né, de como eles devem agir. Você não quer dar esse exemplo. Você quer dar o exemplo de que você está se priorizando. Esse que é o ponto, bebês. Seja o exemplo nesse sentido. Eu estou me priorizando. E é bom quando eu me priorizo, quando eu me valorizo. Primeiro, porque eu fico bem, eu tenho energia para dar para o outro. Se você não se cuida, presta atenção. Você é o pilar da sua casa. Você é o pilar da sua casa. O que acontece quando você cai? Quando você está doente fisicamente, quando você está doente emocionalmente, mentalmente, o que é que acontece? Todo o resto cai, bebês. Porque aí você não tem tempo, você não tem saúde, você não tem disponibilidade afetiva, inclusive, para as outras pessoas. Então, veja, aqui por A mais B, você já entendeu que a tua prioridade é cuidar de você. Não só o sono, alimentação e movimento, mas cuidar do teu emocional. Como é que a gente cuida? Você que já é uma PP, né? Uma aluna minha PP, como é que a gente cuida? Eu quero ver as minhas alunas falando aqui no chat. Como é que a gente cuida da nossa saúde emocional, PPs? A gente tem uma ferramenta principal, que é o nosso alarme, de 2 em 2 horas. Então, você que não é minha aluna, né, que está aqui comigo no YouTube, que você é uma PP, você é uma PP, que as PPs são minhas alunas e também as minhas seguidoras que eu amo. Então, você deve colocar um alarme a cada 2 horas. Para que serve esse alarme? Esse alarme serve para você se perguntar assim que tocar o alarme, você vai se perguntar assim: como é que eu tô? Aonde eu tô agora? O que eu estava fazendo assim que esse alarme tocou? O que eu tô pensando? O que eu tô pensando? Uma coisa boa? É uma coisa negativa? O que é que eu tô sentindo? Sentindo é o principal. O que é que eu tô sentindo? No que eu tô vibrando? Eu tô angustiada? Eu tô com raiva? Eu tô com medo? Qual é a emoção dominante? Ninguém faz isso, bebês. Então, lembra, as pessoas de sucesso, falar não e estar disposta a fazer a coisa chata. Colocar alarme de 2 em 2 horas não é uma coisa incrivelmente legal. É uma coisa trabalhosa. Pode ser uma coisa chata, né? Parar, analisar qual é a emoção dominante. Poxa, eu tô com uma emoção, tô com medo, tô com uma angústia. Então, eu preciso resolver isso. Quando eu percebo que a minha vibração tá baixa, eu preciso ter uma caixinha de ferramentas. A minha caixinha de ferramentas é diferente da sua. É diferente da Sandra, da Thaís, da Rosimeire, da Maria das Graças, da Mauriceia, da Lore. É diferente. Por quê, PPs, que é diferente? Porque tem ferramentas, nem toda ferramenta é para todo mundo. Nós somos mulheres únicas. Você não vai esperar que a mesma ferramenta que serve para mim, que aumenta o meu estado emocional, serve para você também. Mas aqui eu trago algumas ferramentas para as minhas alunas. Então, terapia do riso. A gente já tem estudos científicos que comprovam, né, que o riso, Paty, mas eu estou destruída, não tenho vontade de rir. Mas você vai começar, você vai primeiro dar um sorriso forçado e depois você vai começar a fazer uma gargalhada diafragmática. Ha, ha, ha. É que vocês não estão no Zoom, bebês, porque no Zoom eu faço isso com as minhas alunas, a gente já fez algumas vezes. Então, você força uma gargalhada, force um sorriso, né? Porque você vai disparar gatilhos no teu cérebro de bem-estar, você vai liberar hormônios de bem-estar, né? Você vai liberar ocitocina, que é o hormônio do amor. Então, terapia do riso é uma das possibilidades, né? EFT é uma outra, Emotional Freedom Technique, a acupuntura sem agulhas, que eu, Paty, gosto muito. Oração, uma ferramenta que a gente teve
essa semana no programa Manifeste, né, que é uma ferramenta que eu gosto muito, escrita intencional. Como que é escrita intencional? Quando você tiver com uma emoção ruim, você vai escrever, você vai contar no papel, não pode ser no teclado, Pepe. Tudo que a gente fala sobre escrita, não faça no teclado. Porque no teclado, você tem que entender que as teclas, elas têm o mesmo valor para o teu cérebro. Tá? Agora, as letras escritas no papel, né, porque cada letra você faz um movimento com a sua mão, então o seu cérebro ele grava muito mais quando você escreve no papel, tá? Então, escrevendo no papel, você vai escrever situações que te fazem muito bem. Então, uma coisa que faça você se sentir muito bem, por exemplo, ficar abraçada, eu amo ficar abraçada com a Leite, com a minha cachorrinha, com os meus filhos, eu amo deitar numa cama bem quentinha quando eu tô com frio, colocar 2 meias, 2 edredons, né, colocar um óleo essencial de lavanda, então eu escrevo sobre isso, eu escrevo sobre essas sensações. Outra escrita que você pode fazer, você pode escrever sobre um lugar, sobre uma experiência, sobre uma pessoa que te faça muito bem, né? Você escreve sobre essa pessoa, por que ela te faz tão bem, o que ela desperta em você de bons sentimentos. Você pode fazer uma outra escrita, que é a escrita que vocês já conhecem, que é a escrita da gratidão, que também tem muito estudo científico. Então, você já começa a escrever e agradecendo. Eu agradeço porque eu estou respirando, porque eu estou engolindo, porque eu estou ouvindo. A semana passada, eu ainda estou um pouco, mas a semana passada eu fiquei assim com 20% da minha audição. Né? Eu tive um entupimento total aqui, peguei um vírus e, sabe, Pepe, cada vez que eu tenho uma sensação desse tipo, né, eu fico tão grata, porque às vezes a gente está ouvindo, mas a gente não lembra de agradecer por isso, mas perde a audição para você ver. Às vezes você está engolindo, quem aqui já ficou sem engolir? Ou com dificuldade para engolir? Um simples refluxo. Aí você fala, nossa, como é bom engolir desse redondo. Ou quando você está com falta de ar. Como é bom estar respirando. Como é bom estar engolindo. Como é bom estar enxergando. Nossa, como é bom estar aqui quentinha, num teto. Como é bom estar me cobrindo com o meu edredom. Como é bom ter a minha família. Como é bom isso, como é bom aquilo. Então, essa escrita, ela vai aumentando completamente o seu estado emocional. Nesses seus alarmes de 2 em 2 horas. Só que você tem que fazer. De novo, só que você tem que fazer. Só tem resultado quem faz. Percebe? Então, outras ferramentas da sua caixinha de ferramenta, playlist. Eu falo para as minhas alunas, né? Pepe, não deixem para pensar na música que você vai ouvir quando você estiver mal, porque não vai acontecer. Você tem que ter uma playlist prévia. É a sua playlist do bem-estar emocional. Então, faça uma playlist lá, não sei o que vocês usam, eu uso o Spotify, mas faça uma playlist do bem-estar emocional. Eu tenho uma playlist que chama Energia. Eu tenho, né, porque sobe meu nível de energia emocional. Então, tenho outra playlist que chama Oração, que são músicas que eu gosto de ouvir quando eu quero orar, quando eu quero entrar em estado meditativo. Você entende? Então, esse aqui é o ponto. Ah, não, quando, por exemplo, Paty, ferramenta para mim que eu amo é sol e pisar na grama. Dá para fazer sempre? Claro que não. Pode ser que eu esteja no trânsito, numa reunião externa, não tem grama, não tem sol. Então, tenha uma lista grande de ferramentas. Uma outra ferramenta que eu amo são os óleos essenciais. Tem um monte aqui comigo, inclusive. Eu tenho óleo essencial para tudo. Eu estou usando já faz um tempo aqueles óleos da doTERRA. Eu tenho gostado muito deles. Então, tem o óleo essencial para relaxar, óleo essencial para acordar, para ficar mais presente, com o pé no chão, que eu uso aquele peppermint. Peppermint eu gosto muito, para foco, para presença. Percebe? Então, você tem que ter, escolha um óleo para você ter, para você se sentir, para você sentir um conforto afetivo. Porque o nosso olfato, Pepes, é o sentido que mais rapidamente se liga ao nosso cérebro. Então, vocês já perceberam quanta ferramenta que a gente falou aqui? Suar, por exemplo, para mim, se eu suar, sair para dar uma caminhada mais acelerada e depois tomar um banho gelado, eu fico ótima. Nem sempre dá para fazer. Às vezes toco o alarme, não posso ir caminhar agora, correr, depois tomar banho gelado. Não posso. Mas óleo essencial posso ter sempre na bolsa, né? Uma oração com fone.
eu sempre consigo fazer. A escrita, eu sempre tenho, coisa que eu sempre tenho na bolsa, o meu caderninho com uma caneta para fazer escrita, né? E sempre tenho na bolsa também óleo essencial. Sempre tenho na bolsa o meu celular com a minha playlist e um fone, percebe? Então você tem que ir se armando, se organizando com essa caixinha de ferramentas. Esse é o ponto. E o seu alarme tem que tocar de 2 em 2 horas. Quando o seu alarme tocar e você estiver numa vibração muito boa, fazendo uma coisa incrível, o que é que você vai fazer? Ah, então desencana, eu tô bem, dane-se o alarme. Quando você estiver muito bem, você vai amplificar. Então, tudo que tá bom, a gente melhora. E quando você tiver com a frequência baixa, você vai usar uma ferramenta para aumentar a sua frequência. Agora, se você faz isso de 2 em 2 horas, olha o potencial disso. O potencial disso é gigantesco. O potencial disso é gigantesco. Mas, pequeno detalhe, você tem que fazer. Então, só aqui, a gente já falou daquilo que é prioridade. Aí você tem, por exemplo, o cuidado com o seu dinheiro. O dinheiro é um pratinho que não pode cair, assim como a sua saúde. Então, como é que você tem se relacionado com o seu dinheiro? Eu estou falando no seu dia a dia. Pode ser que você tenha um relacionamento com o seu dinheiro que seja assim. Sabe aquela amizade interesseira? Vocês já passaram por isso? Aquela pessoa que só procura você quando ela está com BO, com problema, né? Ela não mantém o relacionamento, ela não rega. Né? O relacionamento, você tem que regar. Deixa eu tomar a minha aguinha aqui. Ai, olha que delícia. Vamos falar de dinheiro? Pepês, quem tá aqui, que não é minha aluna, você escreva aqui, né? Que você não é minha aluna, escreva eu. E é o seguinte, no meu canal do YouTube, vocês têm um link que vai para o meu WhatsApp. Olha que maravilha. E aí, eu quero que você me mande um WhatsApp, você que ainda não é minha aluna, eu quero que você me mande um WhatsApp contando um pouquinho. Como é que está a sua vida hoje? Qual área da sua vida está mais desorganizada? E você pode enviar também, você que é minha PP aqui do YouTube, né, que ainda não é minha aluna, você pode enviar também perguntas. Então, você coloca lá o seu nome, tá? A sua cidade e a pergunta que você quer fazer. Porque aí eu vou, ao longo das pílulas da organização, respondendo vocês. E o meu time, para você que ainda não é aluna, o meu time e eu também, porque eu também vejo esse número, né? Eu divido com o meu time, mas nós estamos aqui preparadas para te orientar, para você vir participar dos programas, para você vir se tornar aluna. Por que eu falo para vocês se tornarem alunas, Pepês? Olha, aqui na internet eu não compartilho conteúdo raso. Sabe por que eu não compartilho conteúdo raso? Sabe aquele conteúdo assim que é só um gostinho, que você mostra o doce para a criança, mas aí fala, não, se você quer o doce inteiro, eu não faço isso. Por quê? Porque eu acredito que todas nós, Pepês, nós temos um tempo, né, para assumir que não, agora eu quero entrar num projeto de mudança, eu quero entrar num projeto, eu quero ser acompanhada, eu quero seguir um método, eu estou pronta. Eu acredito, Pepês, que todas nós temos o nosso tempo. Eu fui obesa durante muitos anos da minha vida. Eu não estou esquecendo não que a gente vai voltar no din-din, tá? Mas eu fiz essa pausa para convidar você, que não é minha aluna, a me mandar um WhatsApp. Eu vou te explicar por quê. Eu fui obesa durante muitos anos na minha vida. E quando eu eliminei quase 30 quilos, e já mantenho há muitos anos, o que eu percebo, Pepês? Eu percebo que nem sempre eu estive pronta para esse projeto de emagrecimento. Por que eu não emagreci antes? Porque eu não estava pronta. Eu não estava no nível de consciência correto, eu ainda não tinha ferramentas, eu não queria ainda completamente. Sempre quando a gente está com uma situação, Pepês, na nossa vida, que a gente não consegue resolver, a gente tem que se perguntar assim, será que não existe aqui algum ganho secundário? O que eu estou ganhando em ficar 30 quilos acima do peso? Eu tinha alguns ganhos secundários, sabe? Então, poxa, o que eu estou ganhando aqui, quebrando um negócio atrás do outro, né, ficando dependente financeiramente, qual é o ganho secundário? O que eu ganho me vitimizando? Sempre tem, Pepe, sempre tem aquela nossa muleta, aquela coisinha que a gente ainda não está pronta para mudar. A gente ainda tem uma resistência. Então, para vocês que ainda não estão no momento da mudança, porque quando vocês vêm para os programas, o que acontece? Ali
Você entrou numa feira, você tem sessão de mentoria, você tem acompanhamento, você tem um time de consultoras, relacionamentos, eu quero organizar minha casa, eu quero organizar minhas finanças, eu sou da organização, tá? A gente está aqui, vem almoçar comigo todos os dias, às 12h12, de segunda a sexta, e faça sua pergunta pelo WhatsApp. Manda para mim, você tem um link aqui no YouTube do meu WhatsApp, fala, olha, eu ainda não sou aluna da Paty, né, eu ainda estou me preparando para ser uma futura aluna da Paty, mas eu quero deixar aqui a minha dúvida. Aí você deixa o seu nome, a sua cidade, e eu vou responder com o mesmo amor e com a mesma dedicação que eu respondo às minhas alunas, tá bom, Pepe? E alarme de 2 em 2 horas e criação da sua caixinha de ferramentas, que deve ser bem específica, boa também. Esses dias eu estava contando para as minhas alunas de um estudo muito interessante, né, que eles colocam e negativas, então parte dessas pessoas estudadas estava com energia emocional muito alta. Estavam várias imagens. As pessoas que estavam com energia emocional baixa, elas lembraram cerca de 3 imagens, Pepês. E aquelas que estavam com energia emocional alta, lembraram uma média de 17 imagens. Você percebeu? 17 imagens. É quase 6 vezes mais. Então, o que a gente conclui? Que o nosso emocional, ele prejudica demais a nossa memória. Então, justamente quando você está mal emocionalmente, quando toca o seu alarme e você fala, não tô legal, você não vai, a minha memória cai junto. Então, o que eu, Paty, gosto de fazer? Eu tenho um notes aqui no meu celular, meu bloquinho de notas, com a minha lista de cada em algum lugar, sempre à mão, quais são as suas ferramentas? Porque é quando você vai esquecer. E aí que você começa a pensar, mas e o dinheiro? E aí eu estava contando para vocês, né? Aquela pessoa interesseira que só procura você quando ela tem um problema, quando ela tem um BO. E olha só, com o dinheiro funciona da mesma maneira. Será que você só se relaciona com o dinheiro perto do 5º dia útil? Ou quando você tem que pagar um boleto? Ou quando se relacionar com o dinheiro é você sentar por 15 minutos todo santo dia e só pensar em dinheiro. Só pensar em dinheiro durante 15 minutos. Paty, o que eu vou fazer nesses 15 minutos? Você pode e deve olhar o seu extrato bancário, só olhe o seu extrato. Aí eu pego um lápis azul e um lápis vermelho. De luz, eu tinha que pagar. E aí você vai grifar de vermelho aquilo que você, de repente, comprou por impulso, aquilo que você se arrependeu, aquilo que você poderia ter feito outro orçamento, negociado, percebe? Aí você vai tendo, isso já é um ponto de clareza. Você já vai educando o seu cérebro. Olha isso. Paty, eu estou endividada, eu não quero olhar meu extrato. É aí que você tem que olhar o seu extrato. Se você não sabe o tamanho do buraco, você não sabe nem o tamanho da corda para te salvar. Então, você, nesse Leis Dinâmicas da Prosperidade, da pastora Catherine Powder, é maravilhoso esse livro. É maravilhoso, Pai Pobre. Você fala, Paty, já li todos esses livros. Mas você leu com qual olhar? E o que é que você colocou em prática sobre esses livros? Então, é um tempo para você olhar seu extrato, para você ler. Se você é minha aluna do PP Finanças, esse é um tempo para você assistir. Então, eu vou olhar 5 minutos meu extrato e 10 minutos eu vou assistir o PP Finanças da Paty Pena. Ótimo. Né? Você assistir um curso sobre finanças é o mesmo que você ler um livro sobre finanças. Agora, quando você for assistir a um curso, por exemplo, o PP Finanças, que é chuchuzinho, inclusive, estamos gravando a versão 2 novada do PP Finanças com novidades para vocês. E se você estiver do lado direito, você vai escrever assim, aplicação. Aplicação legal, que eu aprendi. Estou anotando aqui, conteúdo. Aí, aqui em aplicação, né, claro que essa parte da aplicação vai ser menor. É só aquilo que você vai colocar em prática na tua vida. Então, aqui, o que eu aprendi, e aqui, como que eu posso colocar em prática na minha vida? Isso muda, Pepês, a nossa maneira de consumir conteúdo. Sabe por quê? Porque lembra, né, aqui no dicionário Paty Pena, que o conhecimento sem ação gera opressão. Pepês, conhecimento sem ação gera opressão. Paty, o que é isso, né? Quando você fica colocando um monte de informação na tua mente, você aprende, lê, faz curso, mas você não aplica aquilo, você começa a sentir literalmente uma opressão. Como assim, Paty? Você começa a se sentir frustrada porque você sabe muito, mas você não aplica aquilo na tua vida.
Então, você supõe que você seja uma empreendedora, aí você começa a comprar cursos e cursos e cursos para aprender empreendedorismo, né? Mas você compra cursos de pessoas diferentes, que têm visões diferentes. Então, são vários gurus, né? Aquilo começa a bagunçar a tua cabeça. Você não tem tempo de assistir tudo, não tem tempo de pôr tudo em prática. Então, escolha uma pessoa, escolha um mentor, escolha uma pessoa, uma mentora. Se você é minha aluna, você já escolheu a Paty Pena como sua mentora e eu te agradeço muito. Então, se você está aqui na metodologia da Paty Pena, a minha premissa é o poder do pouquinho. Eu não acredito em mudanças radicais, né? Então, se você está me conhecendo agora e você fala, Paty, eu quero aquele treinamento explosivo de 2 dias que vai mudar radicalmente a minha vida, não é com a Paty Pena. Eu sou a embaixadora do poder do pouquinho. Então, aqui, em todos os meus treinamentos, todos eles são coerentes. Meu treinamento de PP Finanças, de rotina, de casa, todos os meus treinamentos para negócios, todos levam em consideração o poder do pouquinho. O empilhamento, o fazer um pouquinho por dia, mas é a força do empilhamento. Então, é aquele dominó, né, que você vai colocando uma pecinha, uma pecinha, uma pecinha, uma pecinha, e quando você vê a força daquela fila de dominós, derruba um prédio, literalmente, né? Então, a nossa força está onde? No empilhamento, na progressão geométrica, nos juros compostos no teu dinheiro, juros compostos na tua saúde. Faz sentido? Então, qual que é o grande segredo? É você se dedicar 15 minutos ao seu dinheiro todo santo dia. Pepês, eu sei que vocês ficam aqui, ó, muito mais do que 15 minutos. Se você entrar agora, por exemplo, no Instagram, você vai ser tragada para um buraco infinito. Certo? Então, você vai ficar aqui, assim, liberando dopamina. Então, você tem que ter uma coisa chamada domínio próprio. Domínio próprio. Você vai entrar no Instagram, antes de você entrar, qualquer rede social, no TikTok, coloca um alarme. Por quê? Porque, não, Paty, mas eu não fico dependente. Não, eu controlo. Deixa eu falar uma coisa para você. As pessoas criam esses aplicativos, essas redes sociais, são as pessoas mais inteligentes, uma das pessoas mais inteligentes do mundo. E pensa que o objetivo dessas pessoas, é que você fique cada vez mais nessas redes sociais de novidade constante, rápido, dopamina. Então, por que, né, que você acha que isso vai viciar todo mundo, menos você? É claro que isso tem um potencial imenso de vício para você, para mim. Então, como é que nós vamos agir, né? Se a gente não quiser ser radical e eliminar essas redes, o que a gente vai fazer? A gente coloca um alarme. Quanto tempo? Eu vou entrar intencionalmente, então. Eu vou entrar intencionalmente. Quanto tempo eu quero ficar aqui? Eu quero ficar por 5 minutos. Eu quero ficar por 20 minutos, mas espera aí. Será que eu vou ficar 20 minutos em rede social, sendo que eu ainda não fiz os meus 15 minutos de finanças? Como é que está a minha relação com o dinheiro? Pepês, porque é o seguinte, sem recurso físico, a gente não vive aqui nesse mundo físico. Então, o que é mais importante, a rede social ou o meu dinheiro? Meu dinheiro, cuidar do meu dinheiro. O que é mais importante, a rede social, a série ou a minha saúde? Minha caminhada? A minha saúde, a minha caminhada. E é dessa forma que eu respondo para você, Elza, querida, de São Bernardo do Campo, como que a gente elenca a nossa prioridade. É dessa forma que eu respondo para você. E olha, mais uma vez, você que entrou depois aqui, hein? Você tem o meu telefone aqui no YouTube e você pode mandar mensagem. Olha aqui. Olha, o número que vocês vão mandar mensagem, anote aí, para quem não quiser ver no link, depois eu já vou facilitar a sua vida. É o 011 97620 5250. De novo, 011 97620 5250, tá? Nesse número, você pode mandar suas dúvidas, você pode mandar, sabe o quê? Sugestões aqui para o nosso pílula da organização. Então, envia seu nome, sua cidade e a sua pergunta para eu responder aqui. Tá bom, Pepe? O que mais aqui? A Selma colocou, Paty, eu não consigo limpar aos pouquinhos, né? Se falta fazer e acaba o meu tempo, se eu deixar, me dá até dor no estômago, eu preciso de mudança, estou pensando
pensando muito na casa, minhas filhas estão crescendo. Selma, formula direitinho a sua pergunta, a sua dificuldade, envia no nosso WhatsApp com a sua cidade, porque é o seguinte, Selma, essa sua dor é um tema para um pílula inteiro da organização. Quando você diz assim, eu não consigo limpar só um pouquinho, eu tô completamente no sabotador 880. Eu tenho que limpar minha casa inteira. Só que o que acontece, Pepês? Muitas vezes a gente deixa a casa inteira limpa, organizada, aquilo tá um brinco e você tá um bagaço. É aí que é o problema. Então você tá o dia todo correndo atrás de tarefa de ocupação e pá, você tem aquela sensação de que você precisa ir até o final. A casa tem que ficar perfeita, tem que ficar impecável. Então, eu tô no sabotador 880, né? Ou eu faço tudo, ou eu não faço nada, aí eu me paraliso, procrastino. E também, qual será o meu nível de autocobrança? O que é que será que eu ouvia? Nunca tá bom. Será que eu tenho uma crença de que eu nunca sou boa o suficiente? Será que eu cresci acreditando que eu sou insuficiente, que nunca estava bom? Ah, tirei um 9 na escola, não fez mais que a sua obrigação, devia ter tirado 10. Ah, lavei uma louça ali quando eu tinha 7 anos, ficou uma porcaria, não é assim que lava a louça. Então, a gente tem que começar a se questionar. Por que eu quero ser tão perfeita assim na casa? Eu sou humana, não sou perfeita? Essa aqui não pode ser a prioridade da minha vida. É muito importante a gente cuidar da casa, mas se for passar em cima da sua saúde física, mental, emocional, dos seus relacionamentos, já houve uma inversão de ordem, tá certo? Então, a Selma vai enviar para o nosso WhatsApp, né? A Marilisa Godoy. A verdade, o poder do pouquinho mudou a minha vida. Coisa boa. Ah, coisa boa, Marilisa. Eu fico bem feliz, viu? A Lauren colocou aqui, eu me sentia afogada. Estou sentindo isso, às vezes, com a questão do exercício físico. Eu sei o que eu devo fazer, mas ainda estou resistindo. Acho que preciso fazer uma mudança. Ótimo. Depois, Ló, você conta em detalhes essa questão do exercício físico para a gente trazer aqui para o Pílula, tá? Vamos lá. A Sara, repete, por favor, itens da caixa de ferramentas. Sara, foi uma sugestão, né? Cada uma de vocês deve montar a sua própria caixinha de ferramentas emocional. Mas eu dei algumas sugestões. Óleo essencial, a escrita dos momentos brilhantes, a escrita da gratidão, oração, playlist emocional. Dei a sugestão do EFT. EFT é uma ferramenta bem legal da acupuntura sem agulhas, está com bastante estudo científico também, o EFT. Que mais que a gente trouxe de sugestões? Aí eu coloquei tomar sol, pisar na grama, suar, fazer atividade física. Algumas ferramentas eu consigo fazer onde quer que eu esteja, outras eu não consigo fazer onde quer que eu esteja. Então, a gente tem que ter essas ferramentas híbridas, né? Tem que ter ferramentas que eu posso fazer a qualquer momento, que eu posso levar na bolsa, e ferramentas que eu vou fazer quando eu estiver só em casa, tá? Que mais? A Kátia colocou que também usa óleos essenciais como ferramenta. Obrigada, Paty, suas aulas são maravilhosas. Eu vim estudar no Canadá, mas daqui a pouco estarei de volta ao Brasil. Ai, que coisa boa, Kátia. Parabéns, viu? Então, olha, Pepês, eu espero vocês amanhã, às 12h12, pontualmente. Agora, o que eu vou pedir para vocês aqui? Para vocês ativarem o sininho do YouTube. Vocês sabem ativar o sininho? Ativem o sininho. Quem que tá aqui que ainda não segue o meu canal? Pepês? Pelo amor de Deus, né? Você tem que seguir o canal, ativar o sininho para você ser notificada, tá? E muito importante também, vocês compartilhem o Pílula da Organização. Então, você avisa lá no seu grupinho da igreja, avisa no grupo de mães, avisa no seu grupo da família, fala, gente, venham participar aqui do Pílula da Organização, a gente vai almoçar com a Paty Pena todos os dias, menos sábado e domingo, de segunda a sexta, às 12h12, tá? Eu fico esperando vocês. Olha, um beijo grande e até já já.